Olá, estamos iniciando hoje mais um podcast do Fitema Veste. E eu me chamo Beth Venzon, sou uma pessoa apaixonada, dedicada à moda de longa data, só ligada à universidade são 32 anos, a parte de cultura de moda, no qual acredito muito, mas também envolvida com a região e inúmeros projetos que possam, né, desenvolver cada vez mais a questão da pesquisa, do desenvolvimento e pensando cada vez mais também os incentivos a tudo que a gente tem, não só que a gente fez, mas que a gente pode ainda fazer pela moda. Muito bem, eu sou a Verônica Zini, sou estilista, trabalho com moda há bastante tempo na região, mais de 20 anos já. Fui aluna da Beth, enfim, fiz parte do núcleo de moda e trabalho com desenvolvimento de produto ainda. E amo o que eu faço, né? Muitas coisas. Muitas coisas. Então, eu sou Raide da Silveira, também sou estilista. Fui aluna da Prof. Beth, uma honra estar aqui, receber esse convite hoje para participar desse podcast com essas meninas maravilhosas. Também atuo como consultora há mais de 20 anos, aliás, esse ano como consultora autônoma, faço 20 anos, mas também tenho quase 30 anos aí na história da moda, aqui na região da Serra. E também me coloco à disposição sempre de quem, assim como eu, ama moda e para a gente conseguir juntos cada vez mais fortalecer aqui na região essa grande economia, esse grande setor. Muito honrada hoje, meninas. Prazer. Eu sou Miriam Albert, sou fundadora do Comitê de Estilo, sou uma das fundadoras, numa época há mais de 40 anos. Então, temos um trabalho muito grande que se levou e continua sendo, como dizem, aquilo que gera toda a produção de moda, a paixão pela moda. Então, acho que essa paixão me fez criar a minha própria empresa e que em toda essa evolução de moda, a gente teve a paixão como ponto da não desistência de um produto, de um processo. Ai, que máximo. Acho que é tão bonito a gente poder ouvir, e na verdade, o nosso encontro hoje, né, que a gente agradece muito a oportunidade de estarmos aqui, ele é para poder compartilhar histórias, memórias, né, e contar um pouco sobre essa grande... Eu acho que o acreditar tanto, né, no que a gente faz e no lugar, porque a nossa região tem toda uma história ligada ao desenvolvimento, seja da área têxtil, da confecção, do tricô. Então, tem todo um know-how e um desenvolvimento que acompanha as características, um DNA, né, da nossa região como um todo. E o programa de hoje, esse encontro que a gente tem aqui, é para poder compartilhar um pouco, né, de dois grandes grupos, né, que se formaram lá nos anos 80, 90. O tempo passa, né? A gente hoje está sendo um dia de muitas memórias, quando nós nos encontramos aqui, e a gente vai compartilhar um pouco com todo mundo e para mostrar essa caminhada, digamos, né? Quer dizer, as iniciativas, os objetivos, a dedicação de tantas pessoas, né? E muitas coisas que foram sendo desenvolvidas a partir daquilo que se acreditava fazer, realmente promover o desenvolvimento, né, da moda dentro da nossa região como um todo, já que tinha essa vocação de empreendedorismo tão forte como nós temos aqui. E a ideia hoje é nós trocarmos ideias exatamente sobre o que foi apresentado, qual era o objetivo desses grupos de pesquisa, um comitê de estilo, o núcleo de moda, porque nós tínhamos 2 sindicatos. Né? Isso também é histórico e sempre fez parte, que é o sindicato ligado que é o Fitema Sul, né? O Fitema Sul. Ligado a malharia. O setor de malharia, né? Malharia e tecelagem da região do Nordeste do estado, exatamente. Né? E o Fitema e o Sindiveste, que era ligado às confecções também. Então, tudo isso faz o quê? Eu acho que ele é um motivo de alegria estarmos aqui, porque hoje nós temos depois, né? Estamos juntos todos. Nossa, depois de tanto tempo, tudo, né? Hoje o Fitema Veste. Então, a gente vai contar um pouquinho mais dessas histórias, curiosidades
transformações e, ao mesmo tempo, os desafios que nós começamos num tempo de trabalho que era de um tempo analógico e vivemos a transformação digital e toda a transformação do que era a pesquisa de moda também. E eu vou convidar, nesse primeiro momento, a Miriam para contar um pouquinho sobre o que levou a formar o Comitê de Estilo, quando vocês começaram esse trabalho e os desafios para iniciar também toda essa estrutura e essa metodologia. Miriam, conta pra gente. Bom, o Comitê de Estilo ele surgiu com a iniciativa de João Paulo Reginato, que era um inovador. Ele conseguiu criar uma reunião e trazer. Eram 16 empresas que participaram dessa reunião e que se fundou o Comitê de Estilo. Esse número eu lembro exatamente porque dessas 16 empresas, 4 eram estilistas, que era a Sandra Heck, a Leda Brem, a Magali Quadros e eu. Nos tornamos as primeiras coordenadoras do comitê. E esse comitê ele foi criado para que houvesse um aprendizado do que era a moda no mundo exterior também. Como é que poderia ser trazida essa informação? Porque, gente, para chegar no material da Europa, eram 6 meses para chegar uma informação. E essa informação tinha que ser decodificada. Não tinha nada traduzido, gente. Era tudo em inglês, alemão, francês. E essas informações, não havia celular, né? Como é que a gente ia ter essa informação? Era feita uma pesquisa muito profunda, de 6 meses, para depois passar para os associados. O grupo todo se criou com união. Contratávamos tradutoras para conseguirmos, juramentadas, tá? Para conseguirmos saber o que eram as principais tendências. Nossa. Então, vocês estão falando numa época que né? não existia informação. Nós tínhamos que buscar ela. Qual era a melhor forma de buscar? Se criou a pesquisa internacional. As viagens. Nessa época, gente, foi antes da queda, logo após a queda do Muro de Berlim. Tá? E foi em 89 a queda do Muro de Berlim. Então, vocês começaram a viajar em 90. Eu cheguei a viajar um pouquinho antes da queda. E o que era uma viagem dessas? A primeira viagem do comitê foi de 30 dias pela Europa, de trem, a maioria sem falar nada, nenhuma língua, tá? Mas com muita sede de conhecimento. A segunda viagem que eu fui foi ocasionada na Guerra das Malvinas e foi cancelada porque foram proibidos os voos internacionais. Então, eu viajei em 84, 85. 32 dias visitando Roma, Milão, Firenze, Veneza, Amsterdã, Colônia, Paris, todos os centros de moda. E visitando também as principais feiras de confeccionistas do prêt-à-porter da Europa. Então, é uma viagem assim de 32 dias, sendo que 14 dias eram salões de feiras. E o que se fazia? Se trazia muito material do que as outras empresas estavam fazendo. Mas para isso tinha que haver uma decodificação. E era apresentado para os associados. E as fotos, Miriam? Imagine. E as fotos? As fotos nós levávamos na mala. 40 tubos de filme. Meu Deus! Vinha câmeras revelar. fotográficas enormes. Filmadoras enormes. Tá? Nossa. E a gente não sabia o que ia ser revelado
ou não. É. Porque às vezes que o tinha filme essa incógnita. Chega queimava. aqui o filme todo Lá. queimado, né? E outra, a gente trabalhava com slide. Se alguém já ouviu falar, Sim. os de slides, Como? que era a forma de se apresentar a informação. Nós chegávamos com 2.000, 3.000 fotos. O custo da revelação era maior que a passagem aérea. Então, vocês imaginem a proporcionalidade. Custo de uma imagem que hoje é digital. Tu bateu, tu já enviou, já tá. Na época não tinha isso. E o transporte de todo esse material era feito correio. Então levava de 3 a 6 meses para chegar no Brasil. Meu Deus, pensa, Caramba. trabalhei. Então a moda, ela tem toda essa sequência, mas ao mesmo tempo ela consegue te dizer, a informação chegou para o associado. E aí a gente conseguiu unir um grupo muito grande de associados, que perdurou por 35 anos, o Comitê de Estilo. Que incrível, né? Nossa, demais. É que tem que imaginar os desafios primeiro geograficamente, né? Uhum. Depois essa questão da construção dessa informação. Então hoje, quando a gente tem esse acesso tão rápido, né, a todas as informações pela conexão e pelos, enfim, pelos sites, enfim, plataformas que vão se construindo nisso tudo, tem que pensar lá atrás, realmente, como tudo isso foi um processo muito interessante. E dentro da nossa região, né? Então, acho que isso Inclusive, estimulou vamos muito, supor, né, o desenvolvimento maior ainda. Locomover dentro de cada país. Uhum. Numa Alemanha que não tinha palavras em inglês, só tinha palavras em alemão na época. Tu não sabia o que era saída num setor de feira. Não era um mundo globalizado, né? Não tinha era. essas Cada país com sua Uma moeda. Era fechada, Deslocamento tudo no mapinha, né, Miriam? tudo no mapa. Nossa. Então, uma Não sei ligação mais para usar o mapa. Brasil só via telefonista em Bratel, em horários determinados. Para fazer ligação. E eu Que acho que é loucura. tão incrível porque a nossa região também tem essa motivação de fazer acontecer, né? Esse empreendedorismo que também é empreendedorismo da informação, Nossa, mulherada dessa super busca. corajosa se jogar E se a gente assim, for ver, né? essas histórias são muito repletas disso. Isso eu acho que é incrível, porque vai em busca, né? Vamos resolver. Então, acho que a superação também, na busca desses espaços, da busca da construção do conhecimento, da organização da informação. Então, acho que o comitê sempre teve muito e direcionado ao tricô. A malharia, porque a malharia também tem uma história muito incrível das décadas, principalmente de 40 para cá, Foi o primeiro grupo de né? pesquisa do Brasil, o comitê? Foi o primeiro grupo olha de aí. pesquisa. Nós tivemos Fernanda de Barros, nós Que- tivemos Constança Pascolato, que veio a nós. Tivemos, assim, Clodovil. Porque Nossa, você tinha Nós época tivemos da... um trabalho muito massa. grande no... Nem E era uma sabia época disso. também que tinha a feira, né? Vocês tinham Pensa. também dentro da Fenamalha, né? A Fena Também, Malha, né? que iniciou Verdade. nos pavilhões da Praça da Urba, Exatamente. em Caxias do Sul, e depois foi levada a Gramado. Exatamente. Então, nós tivemos assim, nós tínhamos na região de Caxias mais de 145 empresas ativas no setor têxtil Malharia. malheiro. Aham. E dessa forma foi com que a malharia se fortificou na Se região, fortificou. né? Foi dessa forma, trazendo Todo toda essa mundo olhava informação. para nacionalmente, feito né? aqui. Era Exato. realmente o A tricô. posição foi fortaleceu. bem colocada, né? E Então, essas grandes marcas, grandes apresentações- nomes, todos se desenvolveram aqui. E essas apresentações que o comitê fazia nesse período atraía o público do Brasil inteiro. Nós tínhamos paulista que vinha conhecer, assistir às apresentações, mineiros. Olha Nós ali. atraíamos um público expressivo, tá? Sim, sempre foi. Porque não havia essa informação. E como o comitê foi o iniciador do processo, o que aconteceu? Curitiba nos convidou para darmos palestras. Nós somos a região mineira de Monte Sião ali, né? Águas de Lindóia, Jacutinga, Monte Sião, dar
Que incrível. palestras, porque era o primeiro grupo criado para pesquisa. Era um Nós serviço que não tínhamos existia. né? integrantes da Renner presentes em nossas apresentações. Hoje, a gente diria assim, meu Deus do céu, quem é o comitê? Mas olha o que é a Renner hoje. Mas eles deram valor ao comitê de estilo. Não, mas é Não, porque na era- verdade, assim, eles criaram, o comitê criou o Caminho das Pedras para todo Sim, mundo. Olha que legal, a gente também pode fazer, né? E agora, Não, isso que é incrível, né? Então, eu digo, tem um mérito gigantesco, sabe? De tudo aquilo que iniciou, dessa vontade, dessa organização, de se propor, porque também eu acho que é muito o incrível tamanho disso, né? pensar que sempre foram pessoas voluntárias. Exatamente. sim, é. Nunca Sim. se ganhou um centavo. Era uma dedicação, Aquele realmente. Além do conhecimento, né, era- em si. Talvez ganhar uma viagem, Isso. sabe? Mas era uma dedicação muito grande. Nossa, porque era muito era um trabalho. Era muito trabalho. Todas as quartas-feiras era realizada a reunião. Nesses 35 anos, não se mudou nunca o dia. Toda quarta-feira, das 5 às 8 da noite. Empresárias e empresárias grandes do setor disponibilizavam seu tempo para fazer um trabalho Voluntário. para o setor. Uhum. E é muito bom porque a gente pensa sempre o setor, né? E isso acho que fez a diferença dentro da nossa região. Então, o tricô, a malharia, né? Começou a fazer tudo isso. E eu estava me lembrando, porque na sequência vem em 92 o curso de moda da UX. Né? Então, eu vou falar do curso de moda porque ele tem uma ligação direta com o que vem Sim. no desenvolvimento, né, nessa sequência. Então, vocês realmente foram pioneiros, são pioneiros nessa construção, via o sindicato, e uma força muito grande. Da busca pela informação. Aí, em 92, tem o curso de moda que inicia, que é o segundo do Brasil. Então, por uma necessidade também de se estudar mais moda. Então, tudo está conectado. Acho que é muito Tudo. importante a gente falar, porque quando a gente vê tudo pronto depois, né? A gente vive hoje, 2024, é diferente de quando a gente olha para quando os processos que se foram desencadeados, né? E como um sistema que se cria também. Inclusive, quando se criou o curso, o comitê foi uma base de o que era necessário para se formar Isso. um profissional. Estabelecer Porque as até então, disciplinas e tal, nós né? éramos estilistas sem formação. Sem a formação. Olha Tudo que Sem autodidata. formação. coisa louca, Todas né? autodidatas, com muita pesquisa. Não existia Porque não existia curso escola, no não Brasil. existia. Experiência. Sim, não mesmo, existia, né? exato. Experiência Não de tinha. trabalho. E a gente fez a falta do conhecimento, mas técnico, vamos supor, mas tinha aprendizado Sim. da pesquisa, da informação, do que era importante. E é interessante lembrar, porque a professora Guadalupe, né? Guadalupe, ela é a professora Luísa, Foi o mas né, elo que que- começaram, e foi o elo, porque ela realmente trabalhou junto, e ali, né, tinha o seu Reginato, que era o presidente na época, Isso. né, do sindicato. Então eu sempre falo, o curso ele surge entre universidade e comunidade, né? Porque ele tem essa ponte, e aí tendo entendido, né, a necessidade, as motivações, o curso ele tem uma construção bem baseada dentro dessa Dessa necessidade, do setor como um todo. E aí, em 92 se cria esse curso, e depois é muito interessante, porque aí em 94, se eu não estou enganada, porque eu comecei dando aula já ali em 92. E em 94 foi muito interessante que deu um movimento que saiu de dentro de pessoas que faziam parte do curso, né? Então eu lembro da Carla Carlin fazendo um movimento, né, de começar um grupo de pesquisa para a confecção, porque nós tínhamos o grupo para o tricô. E aí precisava de algumas informações mais específicas para a parte da confecção. Porque, querendo ou não, são todos setores de moda. Tudo é moda. Mas tem algumas especificidades, né? Que elas vão variando ali. E até porque nesse período o processo era quem faz tricô, faz tricô. Isso. Quem faz confecção, faz confecção. Isso, Não se respeitando o misturava. tempo das coisas, exatamente. Eram São tempos diferentes também, né? Não tinha Cada mistura, setor. né? Não. Porque isso era um momento também, né? Então, a gente sempre tem que voltar no Tem que entender tempo isso com tudo. o espírito do tempo também de cada momento, né?
E aí, só para contribuir, assim, então, daí em 94, mais ou menos, eu me lembro como se fosse hoje, né, nos reunimos um grupo, então, basicamente eram mulheres ali, porque foi a Carla, foi a Gilda, que na época a Gilda de Rosque tinha a Atualitá como confecção. Era a Leila, a Leila Balen, que tinha a Vilguê, né, que fazia biquíni e tudo mais. A Jussara Caberlon, né, também com empresa, a Isabel Petef. Então, nos organizamos junto com... desculpa se eu estou esquecendo algum nome, né, mas basicamente acho que foi um eixo que nos organizamos junto com o Ricardo Sebi, que o Ricardo era o presidente do Sindivest na época, e acolheu a nossa solicitação, digamos, de fazer ou criar um grupo que fosse um grupo de pesquisa para a confecção. Então, ele ficou muito feliz no primeiro momento. Ele falou, nossa, que coisa incrível, né? Vamos começar. E aí começaram nossas reuniões semanais também, de um grupo que depois se desenvolveu muito, né? E muitas pessoas fizeram parte dele, porque os grupos foram ficando gigantes. Tinha o grupo, eu sempre digo o núcleo, né, das pesquisas, mas também sempre teve muitos colaboradores. Então, acho que tanto dentro do comitê quanto do FITEMA. E depois, eu acho que uma coisa bacana também para colocar, que nós sempre tivemos integrantes de alunos da universidade. Então, sempre teve, que a Lupe também fez parte aqui conosco. Então, sempre teve o quê? Nós sempre tivemos alunos que fizeram parte, no primeiro momento, como colaboradores, depois se tornaram membros também, até coordenadores. Então, é muito bacana porque sempre tinha gente participando o tempo inteiro na questão da pesquisa de moda. Eu lembro que quando a Beth que me convidou para entrar pro grupo, pro núcleo, né, em 2005, não lembro as datas, 2007, mais ou menos foi isso. E eu lembro que era um sonho entrar pro grupo de moda, porque eu fazia moda e eu falava, gente, eu preciso estar nesse grupo, eu amo pesquisa, eu preciso estar lá dentro, eu preciso estar nesse, né, e como é que eu faço? Enfim, conversando com a Beth, ela falou, Vero, vamos lá, que a gente precisa de gente que quer trabalhar voluntariamente, né, e disponível e tal, e fomos lá, e eu me lembro que sempre teve uma parcela, né, de empresários e estudantes de moda e já formadas estilistas, enfim, pessoas que já trabalhavam com moda, então sempre teve essa parcela, assim, nunca podia ser só estilista, só alunos, né, então sempre tinha a prof, né, que orientava, coordenava tudo, enfim, e os empresários, né, que sempre fizeram parte, mostravam a visão deles, que era muito importante também, a gente precisava dessa orientação, né, e foi ali que eu aprendi muita coisa, né, olhando essa visão do empresário, do comercial também, né, da moda, e trazia sempre os nossos insights, né, de quem estava estudando moda, né, que a gente acabava lendo muito, acabava se informando muito, e a gente trazia isso para dentro do grupo e dele trabalhar, né. Não, eu acho que a ideia toda foi fomentar a informação. Então, nós tínhamos que organizar metodologias, cada grupo organizou a sua metodologia, né? Isso é muito importante, por quê? Porque nós fornecíamos informações e era uma responsabilidade grande, porque eram criados os eventos, o comitê tinha o evento, o núcleo de moda tinha o seu evento, e nós reunimos o quê? As empresas ou as pessoas com desejo de entender esta informação. E é muito bacana porque tudo se completava. Então, assim, são eventos que sempre se completaram, se complementaram. É muito bacana porque era o setor, né? Mas a especificidade do tricô de um lado, as questões características, enfim, da confecção do outro, mas, de qualquer maneira, todo mundo trabalhava a moda. Então, acho que isso foi fomentando também uma união do setor no sentido, assim, das pessoas, né? Então, essa coisa que a gente fala hoje do networking, né? Esses eventos eram um grande network. Se a gente for ver na época, eles já começaram a desencadear... Eram eventos disputadíssimos. Disputadíssimos, né? Nossa, foram assim, tudo... Às vezes era na SIC, né? Que era o ponto de encontro, onde é que tem a sede dos sindicatos. Nós tivemos eventos com mais de 800 pessoas. Nossa, muito mais. Assistindo, né? Eventos com desfiles grandiosos, com manequins contratados de Caxias a Porto Alegre, trazemos manequins de fora. Eventos assim que não existia no Brasil, realmente. O coração da gente pulsava, o empresário se emocionava,
no processo criativo de ter, se criavam cenários como se cria um criador na Europa de roupas, conceitos, não roupas copiáveis. Uhum. E isso no setor foi era E impactante. eu acho que sempre foi uma questão de inspiração, né? De provocar a criação. Eu sempre tive isso como, para mim, assim, Sim, é o que uma norteava, importância, né? A ideia de criação, né? E hoje a Despertar gente tem o olhar. grandes empresas do setor que se destacam nacional e internacionalmente, que estavam participando no comitê em todo esse processo. Uhum. Então, são empresários Cresceram, né? que aprenderam o processo e também criaram o seu próprio estilo, Sim. que era esse o ponto importante. E acho que até para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, existiam até então os birrôs de estilo, né? Uhum. Então, nós tínhamos os birrôs. E os birrôs que Isso. vão iniciar seu trabalho, sei lá, nos anos 50, com o Promostil e tudo mais, eram birrôs internacionais de organização dessa informação, que na época ainda nós tínhamos aquele sistema, que a informação, como a Miriam bem colocou, tudo demorava muito para chegar. Então, para esse material chegar no Brasil, sejam as revistas, sejam os birrôs, tudo era com 2 anos de antecedência, no mínimo, para poder estudar, decodificar e trabalhar. E os grupos, me parece que eles surgem muito no intuito de construir, aprimorar essa informação para facilitar também da decodificação para os empresários, né? Exato. De começarem Até a usar mais porque- essa informação. Essa tem essa sensação sempre. Até porque esses birôs eram de um custo aplicar, né? absurdo. Uhum. Eram, assim, grandes empresas nacionais que tinham acesso a alguns. Sim, Sim. porque sempre os birrôs foram compostos por grupos de estudiosos para construir cada vez melhor essa informação. Então, é isso, era o custo de ter essa informação e saber usar. E não sei se alguém lembra ainda que existia uma roda que nos fornecia todas as fibras tingidas das possíveis cores que iriam entrar na moda, e nós tínhamos aquela fibra sintética tingida para mostrarmos realmente o tom da roupa que ia ser. Isso com 2 anos de antecedência. E eu acho incrível que depois de tudo isso, como a gente começou também, o comitê viajava, o núcleo viajava, o comitê tinha sua metodologia, o núcleo tinha sua metodologia. Então, acho que é muito interessante também esses desafios de como construir informação, né? Então, sempre foi uma dedicação muito grande. Então, eu queria ver um pouco também, aqui da Heidi, vamos, né? Como é que foi a experiência de viajar? Como é que foi a experiência de construir, talvez, nessa informação? Eu não me lembro que ano tu entraste, mas eu me lembro... Foi que nós viajamos 2008. juntas, inclusive. Sim, 2008, essa oportunidade. 2009 eu já fui viajar, a primeira vez que fui viajar contigo e com a Lourdes. Com a Lourdes, que foi uma viagem incrível. Nossa, muito marcante. Mas tu tocou num ponto ali extremamente importante e também concordo com a Vero quando ela diz assim que era assim um sonho. Eu disse, eu quero participar do comitê, porque aquilo assim como que é feito isso? Eu quero entender, eu quero saber onde pesquisar, eu quero me inteirar disso tudo, eu quero ver como que eu transformo, como que eu torno todas essas informações palpáveis, né? Como que faz isso tudo virar produto, porque desde a época do curso de moda, a gente participava, porque até tinham algumas disciplinas que nos faziam participar, né, dos eventos, tanto do comitê, do núcleo, enfim, sempre teve todos essa os integração, movimentos. universidade, sempre tivemos. Isso, todos esses movimentos de moda na região, a gente participava, estava em todas. Mas eu queria realmente entender e, assim, era um sonho mesmo participar do grupo. Aí também eu soube, acho que foi início de 2008, que o comitê está selecionando, está abrindo vagas para integrantes. Aí eu disse, eu vou me inscrever. Na época tinha que passar por uma sabatina, né? Realmente. Tinha a entrevista ali das candidatas à vaga. E na época eu acho que a Cecília era coordenadora. Isso, a Cecília era coordenadora. E aí entrei. E ali eu fiquei até 2017, que daí por motivos particulares eu tive que fazer algumas escolhas, né?
Mas, assim, voluntariamente, aprendi muitas coisas nesse trabalho, né? Nesses anos todos dedicados ao comitê. Os últimos 3 eu estava como coordenadora do comitê. E realmente é bem trabalhoso, embora eu já tenha entrado numa época, já na era digital, né? Iniciando a era digital, então já eram outros movimentos, outra forma de pesquisar, outra metodologia. Mas ainda, né, Miriam, a gente fazia muitos... nossos encontros eram bem frutíferos, assim, na questão de aproveitar os materiais, né, as revistas, todos os materiais físicos, assim, que a gente tinha. E que também a gente podia contar com um portal e, né, as pesquisas, assim. Mas a gente... A coisa de tornar tudo visualmente e fisicamente palpável, a gente ainda utilizava bastante as cartelinhas de cor para montar, então fazia ali aquele mural, para a gente conseguir decifrar, né? Decodificar todas as informações e trazer aquilo para um público. Então, não eram os 2 anos, né? Mas, assim, eram... os 6 meses, digamos, de antecipação que a gente tinha. É que tudo era muito intenso, né? E dedicação de muito tempo de estudo e troca de ideias. Nossa, e assim, se aprendia muito com essa troca de ideias que eu acho que era bacana. Né? E essa dinâmica, assim, também de terem estudantes, né? Então, tinham algumas estagiárias, tinham empresários do setor, tinham as estilistas já formadas com mais experiência, com menos experiência, que nem era o meu caso. E, assim, eu cresci muito, assim, com isso. Foi, assim, imprescindível. Para mim, essa diferença foi divisor de águas. Para mim, realmente, eu tenho muito a agradecer, assim, ao comitê e as fundadoras por terem dado essa oportunidade, assim, de ter essa... E o que eu acho interessante, né, nesses grupos é que essa união se fez tão voluntária e tão parceira que ela, hoje eu digo, durar um grupo 35 anos com empresários estilistas que dediquem seu tempo, que aquilo não era, não vou faltar porque eu quero. Não, ninguém faltava. Estava todo mundo presente, todo mundo queria essa informação. Eles só começaram a se diminuir pela grande concorrência da China, que destruiu uma boa parte do mercado têxtil brasileiro. Tá? Nós tivemos grandes empresas que sumiram, né? Porque a competitividade, nós tivemos também um processo de não maquinário no Brasil. Nós vivemos anos sem tecnologia de maquinários para o setor têxtil, que hoje a gente tem acesso no piscar de olhos, seja da China, da Alemanha, do Japão, nós temos. É a mesma tecnologia, exatamente. Muito. E eu queria voltar um pouquinho para contar também sobre quando a gente começou, eu quero convidar a Vero para me ajudar, que quando a gente começou também o comitê, quando a gente começou o núcleo, a ideia do núcleo também era, poxa, como é que a gente vai fazer? Porque também é outro tempo, a gente já está nos anos 90, vocês começaram em 80, né? Mas 90 também ainda era digital, né? Sempre a era digital não estava acontecendo. Então, nós estávamos com toda essa parte, entre os birros e tudo mais. Então, a ideia da viagem, ela aconteceu para nós só, acho que em 96, se eu não me engano, quando o primeiro grupo foi. E aí, nós fomos até com um grupo, acho que a gente foi com um grupo de São Paulo para poder fazer roteiros. A ideia era instigar, assim, no sentido da busca por algo diferente, né? Como fazer pesquisas, como desenvolver isso, porque era olhar o Brasil e olhar o exterior, mas ao mesmo tempo como fazer tudo isso. Então foi muito interessante porque dentro dessa ida para a Europa no primeiro momento, foram grupos não só do comitê, mas foram empresários que foram junto, né, no primeiro momento também. Então foi muito bacana, porque tudo foi abrindo espaços, né, para que a gente pudesse trazer para mais perto, para mais pessoas, a ideia de descobertas de como olhar, porque eu acho que também foi isso, né. A gente foi aprendendo a olhar, a gente foi aprendendo a decodificar. E sempre teve uma questão de busca pela informação entre os lançamentos todos, né, as capitais da moda, aquela questão toda, porque sempre foram as grandes marcas de referência, né? Elas eram muito visadas, mas também a busca por caminhos diferentes, né? Não óbvios, talvez.
e a interface entre a moda, entre os eventos, né? A gente foi para exposições, essa coisa toda de buscar o que tinha culturalmente também acontecendo para conectar cada vez mais forte isso. Foram visitas dentro do Brasil também, faz a Constanza, né? Eu lembro sempre que foi um sonho, a gente conseguiu fazer uma visita e temos umas imagens, a gente foi para São Paulo para visitar também algumas empresas, então teve a Constanza Pascolato nos recebeu na Santa Constância. Eu disse, gente, precisa localizar essa foto, que faz, acho que 96, 97 também, coisa assim de século passado, né? Mas a ideia sempre era o quê? Busca de construção de conhecimento e inspiração para o próprio setor. Então, dentro desses grupos, o que eu vejo era muita vontade de fazer acontecer. A gente tinha uma paixão, como acho que todo mundo tem aqui, por transformar aquela informação, por apresentar aquela informação. Então, a dedicação era tipo assim, vamos fazer o nosso melhor. Mas todo mundo aprendia junto. Porque eu acho que também tem isso. Os grupos cresciam juntos, né? E o setor foi crescendo, os grupos foram crescendo no sentido de construção de conhecimento. Eu não sei, queria que tu comentasse um pouquinho também como é que foi essa tua vivência, né? Dentro do que era um grupo de pesquisa nesse período. Beth, eu me senti sempre muito honrada de fazer parte do sindicato e ainda hoje falo que fiz parte e tenho muito orgulho disso, porque eu abriu portas de trabalho ali dentro para mim. Então, eu era uma menina, saí da faculdade e eu queria buscar essa informação para poder oferecer para o meu futuro cliente, na época, as melhores condições para o desenvolvimento dele, né? E foi ali dentro que eu consegui, né? Que eu conquistei os meus primeiros clientes. Foi ali que eu comecei a consultoria e sempre foi muito, muito legal. Eu trabalho hoje dentro de uma empresa que eu estava no sindicato e a proprietária dessa empresa foi em busca da faculdade primeiro, né? Ela ligou na faculdade, pediu contatos, enfim, de quem pudesse trabalhar como estilista. E, enfim, daí ela acabou chegando até o sindicato e veio o meu nome ali. E eu estou até hoje nesta empresa. Então, eu presto consultoria para eles. Parei num período ali de quando, né, estava gestando, enfim. Mas retornei à empresa e tenho muito orgulho disso, porque eu desenvolvi um caminho lá dentro que antes não tinha, né? Então, é interessante isso, porque eu tive base dentro do sindicato, né? A gente trabalhava muito lá dentro. Eu aprendi como que eu olhava a imagem dos desfiles, que já era digital, enfim, né? Quando eu entrei, já tinha uma informação maior. Mas a gente realmente não sabia o que fazer com aquela informação toda para decodificar para o nosso cliente aqui. E era uma enxurrada de informação, era né? muita O problema coisa. é esse agora. Exato. E agora está muito fácil a informação, mas também complica. Mas eu acho que ali era importante a questão dos trabalhos que fazíamos, porque era organizar essa informação, digamos assim, como analisar. Isso. Porque para decodificar, a gente precisa repertório e precisa também essa troca de informações no sentido de como analisar, como isso pode ser talvez instigante ou pode ser trabalhado. E isso, nós criávamos filtros de uma certa maneira, né? Para informação. Isso aí. Filtros, porque isso aí. depois os eventos, me lembrando assim... É que a gente viveu dos dois, né? Então, sempre os dois foram incríveis. Mas a gente fazia dentro do próprio núcleo essa coisa assim, sensação dos materiais, quando tu falaste ali a questão dos materiais, a questão de inspiracionais, quais os caminhos, quais os comportamentos, como tudo está se transformando, o que está lá na frente, o que está mais aqui. Então, o que é mais comercial, o que é mais, tipo assim, conceitual. Então, eu acho que era muito interessante essa questão de trazer não é uma organização, vamos pensar assim, uma organização de informação para que cada um depois escolhesse na sua empresa
como usar da melhor maneira possível. Exatamente. O que cabe, o que E os não cabe materiais pra cada produzidos, marca, porque nós né? fazíamos muitos materiais. Gente, lembra? Todo mundo Muito. tinha os Sim. materiais, né? Que eram impressos. A gente não entregava books. Eram os materiais, pras que eram os pessoas. books, né? Os birros, isso aí. Eram os birros feitos por nós. Então né? era muito incrível, porque tudo isso era algo que era muito envolvente e envolvia tempo, né? A organização, muitas pessoas que estavam ali, que eu não vou falar o nome de todo mundo, gente, eu pedi desculpa, porque realmente foram muitas pessoas que fizeram Sim. parte de toda essa história. Mas eu queria só falar em especial 2 pessoas que foram muito importantes pra gente, que hoje não estão conosco, né? Fisicamente, porque, né, em algum lugar estão conosco, lá de cima, eu sempre me emociono, que é a Mariana e a Luciane. Desculpa. Dos super colegas, né, Beth? Foram pessoas incríveis, Pro setor, nossa. que foram muito cedo, mas que tiveram uma contribuição muito importante pro setor. E assim como outras pessoas que estão conosco, estiveram conosco e coordenaram, enfim, alunos que fizeram parte, hoje são um sucesso. E eu acho que é isso, a gente formava um grupo que era um grupo de amigos. Era de trabalho, era de amigos, era de construção de informação, era um engajamento, uma vontade de fazer acontecer, a gente vibrava junto. Eu acho que essa energia, né? Era uma energia, quando tu fala, muito boa de estar junto. Essa é uma energia que até hoje a gente está vivendo isso. Hoje nós temos um relacionamento de um grupo, tanto com o núcleo quanto o FITEMASU, o comitê, ele permanece esse vínculo. Sempre. Né? Sempre. E o que é importante dizer assim, que tudo que se fez e hoje, o que é importante na pesquisa tão divulgada, com tanta fake, com tanta imagem, que não é a realidade da moda. Como é que a gente vai seguir esse caminho? Fica uma pergunta. A gente está vivendo mais uma uma era, penso eu, que a gente ainda não sabe como que a gente vai seguir a partir daqui. Que nem eu disse ali, quando entra na era digital e essa facilidade da internet, que vem aquela enxurrada de informação e que aí qualquer pessoa também se acha... Tem acesso. Entendedor das coisas e começa a reproduzir de qualquer forma, de qualquer jeito, né, as informações que chegam, a gente começa de novo parece que tem que começar tudo lá do comecinho, né, lá do início de novo, a reeducar os novos empreendedores, as novas empresas que tipo... Aí, assim, resgatar a identidade, né? Resgatar tipo aquele... a pesquisa. Isso, e tipo assim, a importância de, sim, ainda se olhar para as tendências e tipo, isso aí, no meu entendimento, não vai morrer, porque é tendência, é comportamento do consumidor, é tudo que direciona as empresas que precisam lucrar e que precisam ser fortalecidas no mercado. E... como que eles vão fazer esse direcionamento? Então, ainda se precisa pessoas que entendam e que decifrem, que definam, que pesquisem e que saibam, né, orientar o que serve para o meu público e o que não serve para o meu público nas empresas. Então, querendo ou não, é tudo muito criativo, é tudo muito lindo, mas lá na ponta, o cliente ou a empresa... precisa ter lucro, né? Então, ali que está o pulo do gato. Então, realmente é uma coisa que cabe a nós, agora a gente também, todo mundo correr atrás de conseguir acompanhar isso aí, né? De esses novos tempos agora de tanta informação e facilidade de informação, né? Talvez seja a época de a gente pensar, será que a pesquisa em loco não é mais importante do que só o que está num aparelho digital? Com certeza. Gente, cada coisa tem o seu... continuar dizendo. A sua particularidade, eu acho, né? Palavras do Clodovil. Ele disse assim, sempre que tu assistir um concerto ao vivo,
ou na época era DVD, ou assistir um DVD, é evidente que o teu aprendizado vai ser muito outro. maior ao vivo. É. Então, eu acho assim, que as pessoas, tudo, por né? estarem com tanta informação, se elas não pararem, se localizarem, não, eu preciso disso, qual é meu foco? Eu tenho essa informação que não pode ser descartada, que está na internet, mas é fundamental que eu tenha a minha informação, o meu conhecimento, aonde eu quero ir. Porque essa lapidação não se faz. O chat GPT, hoje, se eu quiser, eu crio uma coleção, tá? Vou criar a coleção. certeza. Te entrega ela Ontem, pronta. Eu não lembro se foi a Nike ou a Adidas que fez todo um catálogo e uma campanha através do chat, gente. Ele não contratou um manequim, um estúdio, ele não contratou nada. E ele lançou um tênis. A tecnologia está aí, né? A tecnologia Vai está ser aí. usado. Isso, por isso Agora, esse como é que nós novo vamos momento chegar aí, de que a gente ao precisa nosso aliar os consumidor? dois agora, né? Vamos à realidade, né? Tem tudo isso. Eu acho que a gente esqueceu de falar da época, voltando um pouquinho, que a gente uniu os dois grupos, né? E que aí, então, surgiu o sim. Integra Moda. Né? Eu acho que Verdade, a gente esqueceu de importante. falar sobre isso, que foi muito legal. Foram foi muitos bem, anos. Foi bem importante para o setor. E aí, sim, a gente reuniu A UX um também, público. Isso, e a Exatamente. UX vinha junto, exato. E Que era a via o gente... polo de moda, né? O polo O de pessoal vinha moda. de excursão. De excursão, Vinha, lotava o auditório exatamente, todo vinha ali, né? muita gente da região e Era um dia e a gente inteiro tinha de os programação, desfiles né? e o dia inteiro de Era programação. porque a apresentação era no finalzinho, no final do dia. Mas tinha Isso. workshops o dia todo. É. Workshops, Eram os tudo. workshops, as pessoas podiam escolher o A workshop gente fez para no fazer. Intercity, Era fez no muito São incrível Luís. isso. Era muito incrível. Era Foi muita muito gente, legal. era muita movimentação. E, de novo, eu acho que fica uma extensão dentro da universidade, a integração desses grupos todos, das pessoas, dos profissionais. E, de novo, a gente teve, assim, ó... Gente, foram muitas décadas, né? É difícil resumir aqui em pouco tempo, o nosso tempo está chegando ao final. Mas, assim, foram muitas décadas. Vamos pensar, 80, 90, 2000, 2010. Olha as mudanças Gente, que nós teve tivemos nesse- ali muito tempo, muita mudança de comportamento, de pessoas, de consumo, de tecnologia, muitos avanços. Nem se fala nesses últimos 5 anos o que foi o avanço que nós estamos vivenciando Nossa. agora. Então, de novo, acredito que tem uma coisa que a gente fale muito e que vale, e eu acho que vem ao encontro do que, né, todo mundo está falando aqui, e a Miriam comentou. Será que não vale a pena nós vivenciarmos mais a experiência da pesquisa? Então, eu acredito que sempre a pesquisa, ela precisa ser cada vez mais o quê? É repertório, é know-how das coisas, é observação, é construção de repertório, para que a gente possa analisar, é observação de comportamento, porque as mudanças estão constantemente, mas principalmente cada empresa cada vez mais construir a sua própria identidade, para que o estilo e as criações se sobressaiam e ganhem o quê? Os fãs da sua marca, né? Que a gente sempre fala muito, que Não, e hoje mudou. tentar achar o muito tudo equilíbrio isso. de tudo E isso, buscar. né? E continuo Do que serviu lá atrás, aí da era digital agora, mas assim, o quanto o tocar, o físico, o É estar ao importante, vivo ali é né? importante, também tem que Observar. dosar Observar. a tudo, né? observação, o vivenciar. A experiência, para mim, 360, ela é essa, Eu né? acho que tem uma frase do Walter, Beth, que ele sempre fala, e eu sempre me lembro, que ele fala, vamos olhar para o lado. Do teu lado tem coisas incríveis. E ali tu pode tirar inúmeras possibilidades, Por né? isso que é importante observar. Muito. E a gente talvez hoje, nos tempos tão intensos de tudo, e no imediatismo de resolver tudo, falte tempo para observar, interpretar, pesquisar, organizar essa informação a partir da observação. E talvez nesse imediatismo a gente só esteja correndo, reproduzindo e não talvez fazendo tudo como... Então são momentos mais... Não preparando um futuro. Não preparando o futuro. Então, se a gente for assim, eu acho que tudo isso que o comitê, o núcleo, hoje não é todo mundo junto dentro do FITEMAVESP, é a ideia do quê? Que foi também, eu acho que serve de inspiração, sabe, para mim, de referência de uma história que a gente não volta, não é para voltar no tempo. É que sirva para que a gente possa inspirar outras pessoas e saber que
né? Uma memória, né? É uma memória. Eu acho que foram tempos em que os desafios eram outros, mas os desafios continuam sendo grandes hoje. E agora cabe a nova turma, já que houve a Exatamente. fusão dos sindicatos, né? E aí também tenho, sei que as Continua meninas o grupo, continuam né? com o grupo de continua pesquisa. com certeza. Agora cabe a elas decifrar isso aí, né? Como que elas vão fazer essa dosagem aí, achar esse ponto de equilíbrio aí do digital e do, né? E do físico e do Mas que a ao informação vivo continua e... sendo cada vez mais importante. Com certeza, Nossa, a informação muito. é tudo, É né? preciosa, né? A informação é tudo. Gente, acho que foi incrível esse Foi bate-papo. demais. Nós nos estendemos Ai, um eu pouco, acho que amei, foi eu muita queria mais emoção. também. Foi uma honra estar aqui com vocês. Quanto tempo, né? Eu adorei Durante o convite esse dia, também. enfim. Adorei o convite. Não, igual. Maravilhoso. Agradecer o convite a quem organizou, né, esse espaço, esse momento, que sempre ele é curto para a gente contar tantas histórias, ter que fazer, né, porque são muitas lembranças e muitas as histórias que tem também por trás da pesquisa. Vamos pedir parte 2. Parte 2. Parte E outra, Vamos. nós estamos aqui porque tem muitas pessoas envolvidas, então agradecer a Muitas. todas as pessoas que ao longo de todos esses anos acreditaram junto que trabalhar com moda, pesquisar moda, entregar informação sempre foi importante para si e para os outros. Então foi também um tempo de doação. Então acho que é muito bem. Parabéns a todo mundo que esteve envolvido todos esses anos, né? E eu também quero parabenizar todas as integrantes, que foram inúmeras, tá? Eu acho que nós tivemos mais de 200 Isso que eu falei. pessoas. Sem nomear, né? porque a gente Não, núcleo é a muita mesma gente pra coisa, a gente só falar. agradece. Só agradece. Voluntário, que dedicaram. Eu acho que é uma homenagem que deve ser feita a elas. Isso aqui é para elas. Vocês, Todo mundo. fundadoras, né? As pioneiras, Nós pensa. fomos fundadoras, mas também Brasil. nós formamos um grupo sem integrantes. Equipe, E essa né? parceria, ela emociona, ela encanta, e até hoje nós temos pessoas, são nossos amigos. As pessoas se tornaram amigas. Isso que é incrível, né? Uma conviver, porque vai uma convivência intensa. Então, acho que agradecer, né? Tudo isso, agradecer a todo mundo que esteve junto ao longo de todas essas décadas aqui, está junto ainda. E obrigado a quem organizou esse podcast também. Foi demais. E hoje encerramos mais uma etapa de contar esses movimentos que a gente chama, né? Na construção também da moda dentro da nossa região. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.